Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, ilustre família de Essa de Queiroz, Excelências, ao contrário de uma célebre frase acerca do terremoto de Lisboa, não é suficiente enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Precisamos também de cuidar dos mortos, mesmo quando continuam vivos. E quantos escritores portugueses estão tão vivos como Essa de Queiroz? Vivos porque os lemos de facto, por oposição a termos lido em tempos por dever escolar. Em oposição a serem apenas um vago nome de rua ou de jardim. Quantos serão esses mortos a quem damos vida porque ainda os lemos? Podemos fazer um cânone mínimo. Os trovadores, Gil Vicente, Sá de Miranda, Camões, Vieira, Garrett, Camilo, Essa, Antero, Cesário, Peçanha, Pessoa, poucos mais. E alguns contemporâneos temporalmente mais próximos, mas esses serão submetidos à prova dos séculos, como já foram aqueles que referi. Os nossos clássicos, quero dizer, os nossos clássicos vivos, distinguem-se porque os seus livros nunca ficaram indisponíveis. Têm a qualquer momento peças representadas, poemas antologiados e declamados. São objeto de traduções, trabalhos académicos e fatalmente dedicamos-lhes placas, bustos, estátuas, jazigos. Neste panteão nacional repousam alguns dos nossos maiores políticos, escritores, artistas e desportistas. Não todos, nem todos da mesma grandeza, mas certamente importantes ou estimados em determinada época. E a maioria deles estimados e importantes ainda hoje. É um lugar dos imortais, como se diz na tradição francesa. E desses, como aconteceu nos últimos anos com Aquilino e Sofia, vários foram escritores, ou escritores com ação política, como é o caso. A maior homenagem a essa será, sem dúvida, reeditá-lo, estudá-lo e, acima de tudo, lê-lo. Mas há atos de justiça, atos evidentes, como esta transladação, mesmo não conhecendo as vontades do escritor sobre a matéria. Para citar um dos assumidos queirosianos ao seu jeito, Artur Portela Filho, não é obrigatório amar Essa de Queiroz, embora quase todos decorramos dele, do seu estilo, do ridículo dos seus personagens. Amar Essa de Queiroz é facultativo, mas quem o escolhe tem obrigações, para com ele, para com os outros, para consigo próprio. A polémica queirosiana está em aberto e Queiroz já disse tudo quanto tinha para dizer. O outro lado é que achou outros argumentos e outras oportunidades. Quanto aos nossos argumentos e oportunidades, os do Parlamento que decidiu por unanimidade, dos herdeiros que concordaram por maioria e do Presidente que aderiu por aclamação, esses argumentos e a oportunidade são conhecidos. Em primeiro lugar, naturalmente, o escritor que essa foi e que todos temos na cabeça.
o fresco de uma época, a malícia de uma situação, a ductilidade de um advérbio, a justeza de um adjetivo, o luxo de uma descrição, o gênio de um retrato, a verve de um estrangeirismo, a lucidez de um reparo, a ironia autoirónica, uma melancolia ligeira, uma elegância sem falhas, uma modernidade cosmopolita, um à vontade com os debates intelectuais, um patriotismo descontente, um pessimismo distanciado, o véu diáfano da vontade sob a nudez crua da verdade. Quanto à oportunidade, não era necessária haver uma, mas podemos mencionar os 180 anos do nascimento ou os 125 da morte. A quando das celebrações do centenário do falecimento de essa, a mordaz e porventura um dia considerada também imortal, Agostina Bessa Luís comentou: essa de Queiroz pedia para se reformar em Cuba se tivesse conhecimento das celebrações do seu centenário. São de um provincianismo pobretão, de uma indigência de talento, de uma pífia indumentária da época, que choramos no seu ombro por compreensão e susto. E continuava: o caso é esse. Andamos para aqui a sofrer com programas da cultura, tão constrangidos que mais parecem ser serviços cívicos. Essa de Queiroz dá 3 voltas ao túmulo. A grandeza torna-se corriqueira. O excepcional é barulho. O original é risota. Essa era completamente oposta a um vencido da vida. Não o comemorem com lenga-lengas e teatradas. Leiam-no, mas não se metam com ele. No estilo quesilente com que falava das suas admirações, Agostina comenta de forma definitiva tanto o que é essencial como aquilo de que não reza a história. Como tive a oportunidade de dizer recentemente a propósito de Camões, nunca haverá uma maneira certa de comemorar essa, porque todas as comemorações ficam aquém. São de algum modo desajustadas, certamente mais desajustadas do que lermos as peripécias e os dichotes de João da Ega, Fradique Mendes ou Raposão. As verdadeiras homenagens são feitas pelos milhões de leitores de essa, que todos aqui também somos, e que muitos são por todo o mundo, nomeadamente no Brasil. Esta sessão é, isso importa, uma homenagem dos portugueses através dos seus representantes. Não é um ato sumenos, antes um justo reconhecimento. Mas sabemos que temos de cuidar, sobretudo, da obra de essa, como faz a Fundação, as editoras, a começar pela imprensa nacional, os críticos e os académicos, e a família. E claro que ficamos a pensar, com algum gozo, o que diria essa de tudo isto. Transladação, Lisboa, chuva, posteridade, homenagens. E não custa muito encontrarmos passagens apropriadas, como este certo de uma carta enviada de Paris a Oliveira Martins e datada de 28 de janeiro de 1890. Cito: isto não quer dizer que eu não tenha desejo de recolher à minha pátria, mas isso é difícil por questões orçamentais. E a ficar na carreira, então desejo ficar em Paris. Se vocês, todavia, homens poderosos, pudesseis arranjar aí um nicho
ao vosso amigo de há tantos anos exilado, teríeis feito obra amiga e santa. Era necessário primeiro descobrir o nicho e depois arranjar do nosso bom amigo o rei que o fosse plantado no nicho. Em vez do rei, temos aqui reunidos Presidente, Parlamento, Governo, os órgãos de soberania que os portugueses escolheram e que nesta data, como muitos outros milhões de seus amigos também, atribuem a essa não um nicho, mas uma última e condigna morada. É também assim que cuidamos dos vivos.